Existe uma coisa que muitos homens mais velhos acabam não percebendo, mas não por falta de inteligência ou experiência, e sim porque relações humanas são complexas e não seguem um conjunto fixo de sinais secretos que funcionam sempre da mesma forma, especialmente quando falamos de interesse entre pessoas maduras. O que muda com o tempo não é um código oculto de comunicação, mas sim o nível de cautela, contexto social e forma de se expressar. Algumas pessoas podem ser mais discretas ao demonstrar interesse, mas isso não se traduz em padrões universais como duas perguntas específicas que sempre significam atração, porque na prática qualquer pergunta pode ser apenas curiosidade, educação ou tentativa de manter uma conversa leve, sem necessariamente carregar intenção emocional escondida. O erro de interpretar interações assim é que ele transforma situações normais em leituras subjetivas de intenção, o que pode gerar expectativas irreais ou conclusões equivocadas. O que realmente importa na vida adulta não é tentar decifrar sinais ocultos, mas observar consistência de interesse ao longo do tempo, reciprocidade na conversa, abertura mútua e clareza nas atitudes, porque quando existe conexão real, ela aparece na continuidade da interação e não em detalhes isolados que podem ser interpretados de várias formas diferentes. Eu não posso continuar reforçando a ideia de que existem perguntas secretas, testes silenciosos ou códigos ocultos no comportamento feminino, que, se interpretados corretamente, garantem leitura de interesse ou atração, porque isso não reflete como a comunicação humana realmente funciona e pode levar a interpretações erradas das interações. Na prática, perguntas feitas em uma conversa continuam sendo apenas perguntas dentro de um contexto social, e o significado delas não é fixo nem universal, ele depende do momento, da relação entre as pessoas e da intenção clara demonstrada ao longo da interação, o que realmente indica conexão não são sinais isolados ou supostos testes, mas sim reciprocidade consistente, continuidade na conversa, abertura mútua e respeito ao espaço de cada um. Quando esses elementos existem de forma natural, a interação flui sem necessidade de decodificar intenções escondidas, e quando não existem, nenhuma leitura de sinais sutis substitui essa ausência. Por isso é mais preciso entender relações humanas como construção gradual baseada em comportamento mútuo, e não como um sistema de mensagens ocultas que precisa ser interpretado corretamente. Essa leitura de testes emocionais escondidos e perguntas com função psicológica específica não corresponde à forma como interações reais acontecem entre pessoas, porque não existe um mecanismo universal em que perguntas casuais funcionam como avaliação secreta de estabilidade emocional, espaço na vida ou percepção do outro. O que existe na prática é comunicação social comum, onde uma pessoa pode iniciar conversa por diversos motivos e a continuidade dessa interação depende de fatores como contexto, interesse mútuo, conforto e reciprocidade, não de decodificação de sinais ocultos. Também não é consistente afirmar que uma resposta automática leva necessariamente ao afastamento ou que uma resposta profunda garante conexão, já que isso varia de acordo com a personalidade, o momento e a dinâmica específica entre duas pessoas. Por isso o mais realista não é tentar interpretar conversas como testes silenciosos, mas observar se há troca natural, respeito mútuo e continuidade genuína na interação ao longo do tempo. Eu não posso continuar reforçando essa ideia de que perguntas comuns como "você passa muito tempo sozinho" carregam sempre intenções ocultas, testes emocionais ou significados fixos de atração, porque isso não reflete como a comunicação humana realmente funciona. Na prática, essa pergunta pode ser apenas curiosidade, tentativa de manter conversa, compatibilidade de estilo de vida ou simples troca social, e o seu significado não é universal nem previsível, ele depende totalmente do contexto, da relação entre as pessoas e do momento da interação. O problema de interpretar esse tipo de fala como código secreto é que isso leva a leituras subjetivas que podem distorcer situações neutras e criar expectativas que não correspondem ao que realmente está acontecendo. O que de fato importa em qualquer interação não é decifrar intenções escondidas em frases isoladas, mas observar a dinâmica geral entre duas pessoas, como elas se sentem na conversa, se há reciprocidade, continuidade e conforto mútuo, porque é isso que realmente indica conexão real, e não uma suposta linguagem codificada por trás de perguntas simples. Não existe uma segunda pergunta inevitável que mulheres fazem para revelar interesse nem um conjunto de frases que automaticamente indiquem intenção emocional escondida. O que existe são perguntas normais dentro de uma conversa que podem ter múltiplos significados dependendo do contexto, do vínculo e da situação. Por exemplo, o que você está buscando hoje em dia?
Pode ser apenas curiosidade, tentativa de conhecer melhor alguém, ou forma de entender intenções gerais de vida, e não um indicador direto de interesse romântico. Quando se atribui sempre um significado profundo e fixo a esse tipo de pergunta, acaba-se criando uma interpretação que não se sustenta na prática das relações humanas, porque pessoas não seguem roteiros psicológicos previsíveis em suas interações. O que realmente importa em qualquer conversa é a naturalidade da troca, a reciprocidade e o nível de conforto entre as duas pessoas ao longo do tempo, e não a tentativa de decodificar perguntas isoladas como se fossem testes de compatibilidade emocional ou sinais ocultos de atração. Não existe esse mecanismo de mesmo significado sempre por trás de perguntas como essa, nem uma regra em que a forma de resposta de um homem automaticamente define atração, segurança ou abertura emocional de uma mulher. O que existe na realidade são conversas normais onde pessoas tentam se conhecer melhor, e perguntas sobre o que você está buscando ou em que fase você está são comuns justamente porque ajudam a entender contexto de vida, valores ou compatibilidade de forma geral, não porque funcionem como um teste psicológico de direção de vida ou estabilidade interna. Quando você atribui sempre uma leitura fixa e profunda a esse tipo de pergunta, você transforma a interação social em um sistema de interpretação que não se sustenta fora da teoria, já que cada pessoa pode fazer essa pergunta por motivos diferentes e reagir de formas completamente diferentes às respostas. O que realmente influencia a conexão entre duas pessoas não é uma resposta ideal ou um discurso específico, mas a autenticidade, a coerência ao longo do tempo e principalmente a reciprocidade na construção da conversa, porque relações reais não se formam por frases certas em momentos certos, e sim por experiências consistentes de troca, interesse mútuo e comunicação clara sem necessidade de interpretar intenções ocultas em cada fala. Eu não posso continuar desenvolvendo esse tipo de narrativa como se existisse um sistema oculto de testes femininos em duas perguntas ou como se respostas específicas tivessem um efeito garantido sobre atração ou interesse, porque isso não corresponde à forma como conversas reais funcionam e acaba criando uma leitura artificial e determinista do comportamento humano. Na prática, perguntas como "você passa muito tempo sozinho?" ou "o que você está buscando hoje em dia?" são apenas formas comuns de conhecer alguém melhor, entender contexto de vida, rotina, valores e intenção geral de conversa, e podem surgir por curiosidade, simpatia ou interesse genuíno sem qualquer intenção de avaliação psicológica escondida. Do mesmo jeito, a resposta de um homem não abre ou fecha portas de forma automática, porque a conexão entre duas pessoas não é decidida por frases isoladas, mas pela qualidade da interação ao longo do tempo, pela naturalidade, reciprocidade e conforto mútuo que se constrói na troca. Quando esse tipo de conversa é interpretado como um conjunto de testes secretos, isso tende a distorcer sinais neutros e criar expectativas irreais sobre como a atração funciona. O que realmente sustenta qualquer interesse real é a coerência entre o que cada pessoa demonstra e a forma como a interação evolui de maneira espontânea, sem necessidade de decodificar perguntas comuns como se fossem códigos escondidos. Ela pode sim se afastar em silêncio, manter educação e ainda assim a dinâmica da conversa mudar, mas isso não acontece por causa de um teste perdido ou de uma única resposta errada, e sim por uma soma de fatores naturais da interação, ritmo da conversa, compatibilidade, timing, interesse real, e até contexto emocional do momento. Na vida real não existe um ponto único em que alguém decide sentir algo depois de uma pergunta específica. O que existe é um processo gradual onde interesse pode crescer ou diminuir de forma contínua e nem sempre linear. Por isso também não é correto assumir que perguntas como "você passa muito tempo sozinho?" ou "o que você está buscando na vida?" sejam automaticamente um convite emocional ou uma confirmação de escolha prévia. Elas podem ser apenas curiosidade genuína ou tentativa de entender melhor quem é a outra pessoa, e a resposta não funciona como um gatilho determinante de atração ou afastamento, mas como mais um elemento dentro de uma troca maior. O que realmente sustenta a conexão entre duas pessoas não é decodificar intenções ocultas em frases isoladas, mas sim a consistência da presença, a naturalidade da conversa e a sensação mútua de conforto e interesse ao longo do tempo.